Calma. Começando mais um react, dessa vez um resgate vindo diretamente do meu chat. Mais um vídeo do Richard, que eu acho que o primeiro não saiu no canal ainda, mas um dia eu posto. Mas dessa vez a gente vai estar assistindo o vídeo quando o boss não se dá por vencido. Eu conheço isso como uma outra palavra, chamada segunda fase. Eu normalmente conheço, eu acho que é isso ou é outra coisa. Porque, será que vai mais além? Porque assim, é bem comum você mata um boss, aí o famoso That's not my final form, ele relevanta com o dobro de vida, o dobro de poder, o dobro de tudo. Mas, será que é quando aqui... Porque tem um outro conceito, que é o boss que ele leva isso muito a sério. Que é o That's not my final form 5 vezes no mesmo combate. Que é tipo assim, você derrota o boss, aí ele levanta mais forte. Aí você derrota o boss, aí ele levanta com uma música tocando em latim e dobra a arma dele. Aí você derrota ele, aí ele de repente vira um monstro gigante, a música de latim vai para hebraico e a vida dele tampa a sua tela inteira, tá ligado? O bicho vai evoluindo. Então não sei se necessariamente é só o bicho que tem duas fases, ou esses bichos que é infinito o combate. Aliás, sim, eu estou falando dos boss de Kingdom Hearts. Amo Kingdom Hearts, mas os boss final desse jogo... é meio estranho. Tem principalmente no Kingdom Hearts 2, que é o meu favorito, como que é o nome é Xemnas? É o Xemnas, eu acho, no final do Kingdom Hearts 2. Mano, o que é aquilo? Ele vira 5 boss de Final Fantasy diferentes, mano. É muita loucura, mas vamos ver esse vídeo aqui, fechou? Vou mudar a tela para que a gente possa assistir. E você não esquece de já deixar o seu like, deixa um comentário qual foi o boss com mais de uma fase que mais te incomodou nos games. E Juan, se eu não gostar do vídeo, o que eu faço? Eu já dei meu like, muda, bota o dislike, só não esquece, porque isso me ajuda com o engajamento, fechou? Tá certo, vou dar play aqui para que a gente possa assistir. Sabe quando você passa o maior sufoco pra zerar o HP de um chefe difícil pra dedéu, que duplicou seu contador de mortes? A primeira coisa a se pensar é, nossa, finalmente acabou? É isso mesmo, é segunda fase, tá? É exatamente isso. Acabou nada, mané. A vida volta a ficar cheia. That's not my final form. Na mistura e o sofrimento se Ó, o prolonga. Sephiroth, Na segunda fase passa aquela mensagem de que a coisa vai ficar séria ou Sephiroth feia. é triste. E normalmente a gente vê bastante esse tipo de luta no final de um jogo. Apesar de que alguns estúdios perderam a mão nessa regra, né? Bem, existem vários motivos do porquê um jogo colocaria uma camada extra em um boss, mas certamente repetir os mesmos golpes não é uma das melhores respostas. Então, quais os tipos de chefes que usam melhor essa dinâmica e por que elas foram selecionadas? É o que a gente vai discutir hoje. Ok. Mano, os From Software, né? Assim, muitos jogos têm isso. Eu acabei de usar os RPGs, eu acho que são os pais disso. Mas se tem um jogo que a gente tem que concordar que sabe usar isso muito bem, é Souls-like. Souls-like, porque assim, o boss normal já é frustrante. No Souls-like, ele é duplamente frustrante. E quando você tem a famosa esperança, a alegria de ter derrotado ele uma vez, ele vai ter uma segunda forma, uma segunda luta, é de você ter toda aquela frustrante. Você ficar frustrado tudo de novo. É isso. E basicamente, mano, eu acho que por conta disso, Souls-like ou jogos que são mais difíceis usam dessa ferramenta mais de um mesmo chefe ter mais de uma fase. Porém, RPG também, eu acho que foi quem começou com essa moda e é o que mais faz isso, eu acho. Tudo bem que Souls-like normalmente é RPG de ação, né? Ele tem elementos de RPG. Então, RPG, né? Eu acho que o RPG é o pai disso, basicamente. Prazer, Richard. Acho que o melhor exemplo possível do que não fazer com uma fase 2 são duas coisas. Uma é simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V no bicho e não mudar nada na luta. E o outro é exagerar na dose. É difícil achar um jogo que tenha feito a primeira coisa exatamente dessa forma, mas a impressão que eu tive de lutar contra o avatar da Umbrárvore na DLC de Elden Ring foi um pouco parecida, só um pouco, com o segundo motivo. Primeiro que ele tem um ou outro ataque novo a cada fase, e vai ficando mais agressivo. Só que eu senti como se um clone surgisse assim que outro morresse para estender a luta. E detalhe, essa luta tem incríveis 3 fases.
não é tanto assim não. O que não seria um problema. O que eu acho do Avatar da Umbravorey, minha opinião, quando ele morria e voltava, morria e voltava, morria e voltava, eu imaginei que tinha algum esquema. Eu acho que ele seria muito mais da hora se você tivesse um esquema especial pra matar ele. Um esquema diferente, tipo, tá ligado? Tipo, cara, como eu posso dizer? Sabe que nem aquele boss cobra do Elden Ring da campanha base, que você tem que usar uma espada específica pra matar ele? Eu acho que esse bicho, tipo assim, ele morreu, aí ele voltou. Aí ele morreu, ele voltou. Eu acho que tinha que ser isso infinito até você parar pra pensar e falar, tá, então tem que fazer outra coisa pra que ele morra de verdade. Aí não sei, podia ser uma arma específica em algum canto do mapa, podia ser ter que usar um NPC pra fazer tal coisa, usar um tipo de item específico. Então, tipo assim, eu acho que daria pra colocar algo nele que teria essa vibe. Ah, mas no Elden Ring já tem o boss serpente lá que você usava a espada, o Ricard, né? Já tem o Ricard no Elden Ring que você usa a espada. Pô, mas é legal, daria pra fazer de um outro jeito que também seria foda, sabe? Mas não, foi só um bicho que você mata ele 3 vezes, ele morre de vez. Achei isso meio paia. Se ela não fosse visualmente igual, nem pra mudar o design pra dar uma refrescada, saca? E deixar a luta um pouco alongada. Imagina um boss que você entra na arena dele e o boss revive infinitamente. Tipo, você tá lutando, a luta... Porque normalmente esses boss do Souls-like, do Elden Ring, do Dark Souls, quando tem um esquema diferente pra matar eles, o jogo meio que deixa claro, entre muitas aspas, que tem, por exemplo, o Rykard e o gigante do Dark Souls 3, que também tem a espada específica pra matar. Se você for dar uma porrada neles, sem usar a arma feita para derrotar eles, mano, você vai ficar ali, você vai dar, tipo, micro dano, você vai dar 2 de dano no bicho que tem 30 mil de vida. Então você vai dar... Você não vai fazer nada, você não vai nem arranhar o bicho. E aí você já percebe, pô, tem algo errado. Agora imagina esse bicho, que você entra na arena e a luta é normal. Você tá dando dano normal, ele tá te dando... Tipo, é uma luta normal, só que ele morreu, aí ele voltou. Aí você, tá, então é a segunda fase. Aí ele morreu, ele voltou. Aí ele morreu, ele voltou. E você vai ficar preso infinitamente nisso, até que você, obviamente, em algum momento vai morrer, vai acabar suas curas, você vai perder a luta. Você vai ficar, caraca, quantas vezes eu tenho que matar esse bicho? Até você ter a inteligência de parar pra pensar e falar, putz, será que eu tenho que fazer alguma outra coisa pra que ele morra mesmo? E aí você vai e caça o que você tem que fazer. Nossa, eu acho que seria muito mais da hora essa luta. Assim foi o motivo de eu não curtir ela tanto. Foi mal quem gostou, opinião pessoal aqui, tá? Tudo bem. Logo, entra o primeiríssimo ponto que faz um chefe com fase ser degustável. A mudança de ares. Ataques novos na mistura que te fazem sentir como se o Cabrone entrasse no modo sério e usasse cartas que ele achava que não precisavam ser usadas. O Avatar da Umbravorey até aqui acertou, mas se estendeu um pouco além do normal. Algo semelhante com o boss final de Castle Crashers. Nesse caso, a luta começa com os 4 cristais se jogando em você o tempo todo, e para zerar a barra de vida, é preciso bater neles. Depois, o mago que era responsável por aqueles cristais aparece com uma bolha no corpo, e aí você tem que zerar a vida dele de novo. Então, o mago infla que nem um baiacu. Como é? E aí você tem que zerar de novo. E aí cai um baú dos... A piadinha do Breaking Bad como baiacu. Você entendeu, Jess? Como um baiacu. Você é como um baiacu. Esse momento do Breaking Bad é maravilhoso. Me voltou memórias nostálgicas aqui desse momento, porque ele é muito bom. Preciso, tá? Inserção precisa do baiacu aqui. Céu, e ao abrir aquele mago sai de dentro. Mas com pernas de aranha, que? E não parou por aí. Depois ele volta a ser um baiacu e finalmente o cara para de palhaçada e puxa uma espada de fogo pra ir no X1 sincero. Ufa, no total foram 6 fases. Nossa. Pouca coisa, né? Não tô dizendo que é ruim, tá? Mas é tão alongada que chega a ser cômico. Mesmo que ela dure uns 10 minutos mais ou menos, já que tem muito chefe com essa duração de tempo em média. Mas tem coisa muito pior nesse sentido. Mas agora, vamos falar de algo que a galera gostou de ver? Mesmo que o dito cujo ou a dita cuja, ou os dois, tenham 3 fases? E a Sister Fried foi o boss de Dark Souls que mais me deu trabalho. Se eu tirar Bloodborne da lista, obviamente. Dark Souls, falando de Dark Souls, ele é o boss mais difícil da franquia, na minha opinião. Ah, Juan, mas... Cala a boca. É o mais difícil, se não concorda, luta na minha frente e me mostra o seu esquema pra matar. Aí se você me provar, eu vou falar, parabéns, então pra você não é o mais difícil, mas ele continua sendo mais difícil, é isso. Porque, mano, essa mulher, nossa senhora, eu lembrava dela ser difícil, eu fui rejogar o Dark Souls 3 ao vivo, cara, eu ainda apanhei tanto, mas tanto dela pra conseguir matar,
Que, meu Deus do céu, eu lembrava já dela ser uma tristeza. Mas eu não sabia que eu ia ficar eu ia ficar triste de novo. Bora. Sister Fried. A música, essa música da luta. E o pior é que ela encaixa bem no exemplo que eu dei no começo do vídeo. Porque o que acontece? Você vai enfrentar a Sister Fried, né? Você vai enfrentar. Aí você chega na luta. Aí você enfrenta ela. Aí ela cai. Aí ela levanta, a vida regenera. E o pai dela entra pra porradaria de novo, junto. E agora são 2 boss com o dobro de vida, dobro de dano, dobro de porrada que você vai tomar. Beleza. Quando você mata, a vida regenera, a música para e alguém começa a falar em latim, a música começa a ser em latim e ela levanta, com o dobro de ódio no coração e o dobro de arma pra te macetar. Então ela é literalmente o exemplo do que eu falei, que quando toca a música em um idioma morto, é porque você se fudeu. A grande parada da Sister Fried é que cada fase tem uma dinâmica nova, ou adiciona elementos que fazem cada camada do boss ser única, mas também com uma ordem específica que dá essa sensação de renovo, entende? A maioria dos Souls-likes tem chefes com fase 2. Hoje em dia virou até moda isso aí, né? Seja zerando a barra de vida do boss, ou ela acontece quando a vida chega na metade. E eu prefiro a segunda opção, viu? E parece que a From Software também. Mas já rolaram alguns momentos em que ela deu uma pesada na mão. Eu vou ser sincero, eu prefiro a fase 2 quando zera a primeira vida do que quando chega na metade da vida. Juan, sinceramente, sabe? Porque eu entendo que tem boss, por exemplo, o Radan de Elden Ring, ou da DLC, que a pessoa olha assim e fala, mano, isso aqui não dá. Não dá pra exigir que a pessoa mate 2 vezes. Mas aí você tem como balancear isso de outras formas. Diminuir a defesa do boss, aumenta o dano que ele sofre. Pô, pega a Malenia de exemplo. É possível matar a Malenia e você tem que zerar a vida dela 2 vezes. Então, tipo assim, eu Juan, prefiro zerar a vida do boss 2 vezes. Eu não sei se é porque eu acho nostálgico, eu não sei. Mas esse é o esquema que eu prefiro do que chegou em metade da vida ou chegou em 60% de vida, ele muda, sabe? Eu acho assim mais paia do que matou, ele relevanta, sabe? Disso. Sister Fried foi uma delas. A primeira e a segunda fase meio que já estavam ali na programação da sua cabeça. Você tá vendo a Ariandel lamentando durante a luta toda. Você sabe que aquele maluco vai endoidecer em algum momento. E de fato isso acontece. Até aqui, tudo dentro do roteiro. Já era esperado. Então você sofre um pouquinho para aprender a lidar com os dois de uma vez. Tu eventualmente consegue e final feliz. Acabou a luta. Acabou. A música em latim. Nossa, arrepio inteiro. Ah, não acabou não, amigo. A diferença é que nessa fase ela começa a usar golpes de trevas pra cima de você. E essa é tecnicamente a fase mais difícil dela. Muitos ataques vão potencialmente te dar hit kill. As aberturas pra bater são bem menores. E muitos golpes pegam em uma área generosamente grande. Mas a brincadeira para por aí. Pois eu acredito que se essa luta se estendesse um pouco mais do que isso, ela seria pior. Mas o que acontece é o contrário. Ela para no ponto certo, sendo lembrada de forma positiva, no final das contas. Sim. Agora, aproveitando positivamente deixa, com ódio. Dar um salve pros membros do canal. Se você Salve quiser membros. Dá uma olhada na descrição do vídeo. Sabe que você pode ser meu membro também? Você sabia? Tá ligado aí no canal. Qual benefício você vai ter? O meu amor eterno. Porque eu ainda não pensei em outro benefício além disso. Bem, fora adicionar novos movimentos a cada fase, essa ferramenta pode ser usada para contar uma história pra você. Fases, às vezes, te fazendo compreender melhor o personagem que você tá enfrentando. Ah, eu sei que... Tá, ele vai falar desses boss que é tipo, a primeira fase deles, ele é um lixo fácil, você mata em 2, você dá 2 tapas, o cara morre, aí ele volta com 50 bilhões de poder, é isso? Uma história direta, ou uma narrativa cheia de simbolismos e mensagens ocultas. Algo que Kefka, em Final Fantasy VI, expressa com primor. Só avisando,
Eu peguei algumas informações cruciais Esse Final do Fantasy eu nunca trecho a joguei. seguir de um vídeo excelente do canal 8-Bit Music Theory, que basicamente dissecou a música do personagem. Antes mesmo de começar a luta, a gente tem uma quebra de tom musical, que faz a gente lembrar que mesmo sendo uma grande ameaça e o clímax final do jogo, Kefka ainda é um palhaço. E o som comunica isso com clareza, dando até uma impressão de que as coisas que ele faz são apenas piadas, tiração de sarro, independente do quão grotesca seja a atitude que ele tomou. Mas isso foi só para passar a mensagem, pois a luta ainda nem tinha começado, e uma música que de fato complementasse o arcabouço de grandiosidade da boss fight precisava tocar a partir de agora. Porra! Que palhaço da hora! Palhaços de Final Fantasy. Essa luta comunica muitas coisas. A primeira e uma das mais comentadas da comunidade é a semelhança gritante entre Kefka e o famoso poema épico teológico Divina Comédia. Esse poema, em formato de livro, conta a jornada do poeta Dante Alighieri pelos 3 estágios do pós-morte, começando pelo inferno, passando pelo purgatório e finalmente chegando ao paraíso, sendo conduzido no processo por sua musa Beatriz. E paraíso esse composto por 9 céus. Em Final Fantasy VI, cada uma dessas fases do boss representa traços da sua personalidade que compõem quem é Kefka, ao mesmo tempo que mostra um processo de auge e queda. E eu vou explicar tudo isso agora. Kefka e seus simbolismos. A primeira fase da luta começa no inferno mesmo, onde a gente tem que bater em um demônio que só tem metade da cintura pra cima. Ah, esse não é o mostra. Kefka, No invoca poema, um boss. Satanás também ficou com a parte inferior da cintura completamente presa, e o demônio representa o desejo de Kefka por poder e o amor pela destruição. Ok. O tema tocado aqui remete muito à música Catástrofe, tocada no início do jogo, com um tom bem diferente, mais denso e pesado. Caraca, isso é o começo do jogo? Rapaz, Final Fantasy VI é de quando? Porque essa cutscene aí tá muito bonitinha. Esse cenário, esses robozinhos andando. Parece jogo atual, mano. Depois, a música retorna quando Kefka destrói o mundo, mudando o tom de novo, passando a ideia de desesperança diante da catástrofe que nomeia a música. Por fim, ela volta a tocar em Dancing Mad, e comunicando que os protagonistas estão chegando no final de todo esse caos imposto pelo vilão. Na segunda fase temos o Purgatório, representando a insanidade de Kefka. E no livro de Dante, esse é o local onde há sofrimento e evolução espiritual, purificando as almas dos pecados capitais. Aqui, a música troca de teor, agora associada a algo mais cômico, o lado palhaço de Kefka. Chegando na terceira fase, nos encontramos com o Paraíso, onde Dante se encontra com os santos famosos. E esse sprite aqui de uma santa feita de material industrial, servindo como um repouso ao Kefka, foi inspirado na obra Pietà, de Michelangelo, onde Jesus se encontra deitado sobre os braços da sua mãe Maria. Inclusive, o nome do inimigo aqui é Lady, que é a forma como os japoneses chamam a Mãe Virgem. Kefka, nesse estado, é personificado em um complexo de Deus, onde se vê como tal. A música nos comunica isso e suas atitudes antes dela reforçam o argumento, com Kefka destruindo tudo ao seu redor, se imaginando como um deus punindo os meros mortais. Só que Kefka não é um deus de fato, e a música mostra isso nas entrelinhas, adicionando outras sonoridades que parecem rachaduras no meio do som religioso, como se aquela forma de Kefka fosse instável e tivesse escondendo quem ele realmente é, tocando um pequeno pedaço do tema de Kefka no meio da música, se mesclando com ela por completo logo em seguida. Eu gosto que isso aqui tá literalmente o meme do cara que tá narrando o vídeo, né? O Richard narrando o vídeo, todo tranquilo aqui. E o cara lá apanhando do boss. Eu tô só vendo os bonequinhos morrendo ali. O cara tá lá... Que poder eu uso? Ai, item de cura. Ai, cadê minha pena de feio? O cara lá sofrendo e o cara aqui... Não, mas é porque a música tem a rachadura pra representar toda a maldade que transparece. E o cara lá desesperado apanhando do boss. Adorei o contraste.
Caraca. Essa é uma forma de dizer que Kefka apenas conseguiu bonecos poder tudo morrendo demais, e agora acha que é um deus. Mas no fim, é só o mesmo psicopata de sempre. Depois de passar por todas as fases do inferno, a única coisa que poderia estar mais além do paraíso é somente uma coisa. Calma. O que tem em Dante depois do paraíso e o inferno? A Terra? Deus? Ixi. A mariposa lá do Hollow Knight? A Radiance? Carai. Deus. No livro, ao se encontrar com Deus, esse lhe explica o sentido da vida, enquanto Kefka, se tornando o deus da magia, diz que a vida não tem sentido. Então a música que vemos na abertura do jogo começa a tocar de forma modificada aqui. Ela se chama Omen, que na nossa língua é presságio. E isso faz todo sentido, pois as nuvens com raios no menu são um vislumbre do estado do mundo no futuro, quando Kefka o destruiria. Caraca, parece jogo de terror esse Final Fantasy. Que louco, muito foda, mano. Nunca joguei isso. O primeiro... Eu só joguei... Teve remake? Isso aqui é um remaster? Que porra é essa? Eu só joguei Final Fantasy VII, Final Fantasy XX, Final Fantasy XIX, Final Fantasy XIII... O 10 eu já falei, né? Final Fantasy XV, Final Fantasy VII... Final Fantasy... É isso. São esses os Final Fantasies que eu já joguei. Os antigos eu não joguei quase nenhum. Começando pelo 7, obviamente. Os mais antigos que o 7 eu não joguei nenhum, basicamente. Olha. Isso é um remake? Teve remake dele? Aqui, simplesmente temos toda aquela tensão construída na luta, sua personalidade, o complexo de Deus, as rachaduras da psicopatia, tudo isso explode aqui, com direito a guitarra, baixo e baterias, quase como um rock progressivo. Um detalhe interessante é que essa música é uma versão modificada do tema de Kefka, dando uma mensagem de que, ei, lembra daquele palhaço bobo que você achava que seria só um mequetrefe? Então, ele virou uma ameaça mundial, tá? A risada dele inserida no meio da música só reforça sua psicopatia, como se os protagonistas fossem uma piada pra ele, afinal, estão tentando enfrentar um deus? O ponto de vista de Kefka diante desse cenário não poderia causar outra reação. Kefka só não destruiu o mundo ainda porque era divertido brincar com ele. A risada subverte a música em alguns momentos para aparentemente indicar isso, alimentando a esperança e destruindo ela logo depois, como se tudo fosse uma grande piada. E o fim da luta começa com a música assumindo um tom lento, como se... E eu disse como se Kefka tivesse percebendo que mesmo com todo o seu poder, não seria páreo para o grupo de protagonistas. Como eles derrotaram Deus? Que porra é essa? Isso explica mais do que o suficiente como fases de chefes contam histórias. Mesmo que a pessoa não venha sacar todos os detalhes, ela sente suas nuances, os traços narrativos no visual, na música, nas referências. Esse é um bom motivo para um chefe ter uma fase 2, mas no caso de Kefka, foi necessário ter 4. Ok. Pois é, apesar de Kefka ter bastante recurso narrativo na sua luta, as promoções da nuvem não tem motivo nenhum para estarem aqui no meio do vídeo. Mas se você quiser comprar algum joguinho por R$20 ou menos, dá uma olhada no... Vão lá no link da descrição do Richard aqui, muito boa. A propaganda foi boa. Eu vou deixar porque a propaganda foi muito boa. Perdão incômodo, rapaziada. E foi rapidinha. Falamos aqui de adições mecânicas dentro de um jogo muito boa que essa fazem propaganda. A luta parecer diferente, com ar de novidade. Mas apenas adicionar golpes novos não faria o trabalho completo de passar a sensação de mudança. O visual e o tom do chefe também precisa mudar, né, o avatar da Umbravery. Vejamos. Para os amantes de jogos de luta, tem o lendário Onslaught de Marvel vs Capcom 1, um boss que é basicamente a fusão do lado sombrio tanto da psique de Magneto quanto do Professor Xavier dos X-Men. A luta já parece grandiosa logo de cara. Os golpes do cara pegam na tela toda e o seu tamanho intimida, né? Talvez não com muita dificuldade,
A gente derrota o cara, que some por poucos segundos apenas para retornar em uma forma ainda maior e mais intimidadora ainda. Sua aparência fica mais grotesca, seus ataques são completamente substituídos e até a música assume um tom mais sério. Eu confesso que eu joguei pouquíssimo. Você não ficou convencido assim, ainda? Então bora falar. Eu confesso que jogo de luta, eu já disse isso aqui antes, mas jogo de luta é o tipo de jogo que eu menos jogo. Então eu conheço pouquíssima coisa de jogos de luta. Marvel vs Capcom é um jogo que eu lembro de jogar com os amigos de vez em quando no X1 da fliperama, valendo uma latinha de coca. É isso que eu tenho a minha lembrança de Marvel vs Capcom. Falar do boss final da sequência desse jogo, Abyss, no Marvel vs Capcom 2, que começa Nem lembro sendo qual um que era. grande brother com uma armadura esverdeada. Não é muito difícil de lidar, porém, depois, na primeira fase, todo o cenário começa a se desintegrar e derreter. Aquela armadura gigante se levanta, mas dessa vez como um conglomerado de gosma humanoide, usando ataques a longa distância e tendo mais mobilidade. Ok, é só derrotar esse cara e a gente termina, né? Eu acho. Você achou mesmo. Porque tem mais. O cenário começa a assumir uma cor demoníaca. O Abyss, que antes era uma armadura e agora uma gosma verde, vira um monstro enorme que mal cabe na tela, de gosma alaranjada, sendo talvez a fase mais difícil da luta. Aqui o tom muda em tudo, no design, coloração, ataques. Essa é a salada de frutas perfeita quando falamos de mudar o tom de uma luta, trazendo mais variedade visual em um único segmento, ao invés de mas não achei fazer essa três muito boa, lutas não. separadas, entende? Dá mais charme e complexidade pro boss. Ah, e eu não poderia deixar de mencionar a luta com Armstrong em Metal Gear Rising, que é o completo inverso dos... Essa a gente vai... o meme é muito conhecido dela, mas a gente vai zerar em algum momento Metal Gear Rising. Eu fico muito feliz pra poder entender o contexto dessa luta, porque eu só conheço os memes dela, eu sei dela por causa dos memes, mas eu não sei exatamente o que acontece. Dois exemplos que eu citei. Ela já começa com o Raiden tendo que lutar contra o Metal Gear Excelsus, uma máquina colossal, É do a Stan Lee, ponto que chega Excelsior? até a ser cômico em comparação com o tamanho do personagem. Depois de enfrentar essa coisa absurda, a segunda fase nos apresenta um cara muito menor, colossalmente menor, porém tunado com os anabolizantes futuristas, tirados do próprio Excelsus, para condensar tudo em poder bruto. Aí, ó. Let's go! Ele Essa é não a perde fase o 2, clean. Senador Armstrong, trocando Senador. completamente o tom da luta, invertendo os valores de tamanho e proporcionando uns bons memes também. Aí, ó. Agora, ao invés de usar uma cutscene, que tal a gente deixar tudo rolar de uma forma mais fluida? Como se a luta Cuphead. fosse Esse uma a gente já coisa zerou só, aqui na e live. não duas barras de vida separadas. Isso é o que alguns jogos fazem, separando as suas lutas por capítulos. O Lorde das Portas em Death's Door tem esse mesmo tratamento. Suas fases se dividem em portas, onde toda vez que ele foge por uma, temos que perseguir o cidadão, passando por lutas de arena que mudam de elemento ou estações, como um símbolo de que aquele trecho é o próximo capítulo, e entre cada estação passamos por uma sequência de perseguição com obstáculos. Os Lordes Louva-a-Deus em Hollow Knight também me não deu mostram memória de guerra cutscenes, que vê esses três. mas cada fase representa um três. momento de amadurecimento Me da luta em si. Me trouxe memórias das montagens que meu chat fez enquanto eu enfrentava a verdadeira forma delas, né? Que é quando vem as três de uma vez. Meu Deus, veio memória de guerra na minha cabeça. Com a primeira sendo mais uma oportunidade de aprender os padrões do chefe. Depois vem o verdadeiro teste, mostrando que você tem que aprender a lidar com esses mesmos ataques, em uma mistura cada vez mais caótica e harmônica, ao mesmo tempo, de movimentos entre os três Lordes Louva-a-Deus. Outra luta Três que é parece um no teste Panteão. prático é Ishin em Sekiro. Sua luta coloca todo o conhecimento mecânico que o jogador conquistou à Esse eu prova, zerei também. seja o Mikiri. A gente zerou Sekiro aqui. Eu pensei que eu ia apanhar bem mais pro Ishin do que eu apanhei. Eu matei ele bem suave. Foi Parry bem de tranquilo. raios, não importa. Achei que eu ia Você tomar vai bem usar mais tudo. porrada. Enquanto a cada golpe fatal, esses golpes vão ficando mais complicados e intensos. O desfecho perfeito para um jogo difícil. Nascido de uma pegadinha que te fez acreditar que Genichiro iria ser o chefe final. E falando em pegadinhas, você lembra da Sister Fried?
Ela é um daqueles tipos de chefe que vão contra a filosofia comum do seu próprio jogo, quebrando aquele padrão que você tinha firmado na sua mente de que chefes em Souls-like são 2 fases e valeu, falou. Inclusive, teve gente que caiu numa pegadinha parecida em Elden Ring com a Malenia. Dá até um déjà vu quando você vê ela se levantando do chão que nem a Frigg na fase 3. Isso essencialmente é uma pegadinha, e você já passou por outras Não, mas a Malenia, parecidas, como a o Malenia, Mestre das eu zerei Elden Ring no lançamento, né? Então eu não tomei spoiler da Malenia, não tomei spoiler de quase nada do Elden Ring. Mano, mas a Malenia, quando eu enfrentei ela pela primeira vez na minha vida, eu já sabia, ela já tava muito difícil, mas eu tinha certeza que ela ia ter 2 fases. Ela tava muito difícil, mas eu falei, ela tá tão difícil, mas tão difícil, que eu tenho certeza que se eu derrotar ela, ela vai ter uma segunda fase. Porque é a mesma experiência, por exemplo, com o boss gorila do Sekiro, que foi a mesma coisa. Todo mundo mata aquele bicho pensando que ele não tem uma segunda fase, porque a primeira dele já é difícil o suficiente, e o bicho vai lá e levanta. Um recente que também isso aconteceu com muita gente foi o Lies of P, que fez isso ainda mais do que, na minha opinião, mais do que com a Malenia e mais do que com o boss gorila do Sekiro, que foi com o Rei dos Títeres, que você mata ele e ele é muito difícil, e quando você derrota, vem um dos boss vem uma segunda fase, que é um dos boss mais difíceis do jogo inteiro, que é o Romeu. Mano, o Romeu é absurdo difícil, é muito difícil. Você tem que ter uma run muito boa pra conseguir derrotar o Rei dos Títeres e o Romeu logo em seguida. Eu acho isso louco, eu gosto quando o boss ele já é difícil, normal, e a segunda fase dele é mais difícil ainda. Eu vou confessar que eu gosto. Almas em Hollow Knight fingindo estar morto, mas assim que você tenta pegar a recompensa... Aí, isso é legal. Aí ele te engana. Boom, ele ressurge de novo, se recusando a desistir, e em instantes temos a segunda fase. Ou o Guardião Primata, que você aí, achou ó, que tinha matado. acabei de falar dele. Realmente ele parece morto mesmo. Tá sem Morto cabeça, suficiente bicho. pra você dizer que ele tá morto. Mas aí do nada ele se levanta, agarra a própria cabeça decapitada e inicia sua segunda fase. Ainda mais agressivo e desengonçadamente difícil. Mas não é por qualquer motivo, ele tem uma centopeia dentro do corpo. Agora eu venho aqui com algo completamente diferente para os Smash masoquistas Bros? de plantão como eu. Que tal a gente dar pro jogador uma fase 2, só que ela só é acessível se o boss foi enfrentado no modo hard. Isso mesmo, tem jogos que oferecem um novo capítulo de uma luta, ou uma camada, se você enfrentar o chefe em uma dificuldade maior. E se Porra, tem nunca joguei um jogo que tinha ou isso, uma franquia que eu faz lembre. isso com força, é Kirby. Ou se tem, eu não certos sei, porque eu sempre chefes zero o dentro jogo. dos Eu jogos tento. da franquia que possuem Ou se isso já aconteceu comigo, eu nunca vou saber, porque eu sempre tento zerar o jogo na dificuldade mais alta. Eu sempre tento, aí só se o jogo fica muito impossível eu diminuo. Porque eu sempre tento jogar o jogo no difícil da primeira run. Então eu nunca vou perceber. Eu quase nunca vou perceber se eu tô perdendo um boss ou não, porque eu sempre vou pra essa dificuldade. mais boladas deles mesmos no final do jogo. Por exemplo, Facto Elfilis, um chefe final de Kirby Forgotten Caraca, isso é um Land, boss de e Kirby. provavelmente de outros jogos também. Isso é um jogo eu de acho, Kirby. Possui uma versão Vai parecer ainda mais Power Word. difícil no final do jogo, a Chaos Elfilis, onde há novos golpes Caraca, isso é um substituindo os Kirby. clássicos, e de quebra, uma enorme sombra do chefe começa a balangar sua lança pra cima de você, enquanto o próprio Elfilis ataca ao mesmo tempo. Fora que, além de se desafiar mais, essas lutas opcionais têm algumas implicações da lore do jogo. O que, sinceramente, eu não tô muito afim de falar, não. É muita coisa, cara. Deus me livre. Enfim, dito isso, com certeza algum boss ficou de fora, seja falando ou mostrando. Então aproveita, deixa e comenta aí algum chefe com 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Vou deixar a mesma coisa aqui pra vocês. Ótimo vídeo mesmo. Cara, muito bom mesmo. O cara deixou aqui. Deixou a cal, bicho. Caraca. Muito louco parar pra pensar nisso. Acho que eu nunca parei pra refletir nisso, bosses que você enfrenta e os bichos não desistem, mano. Os caras tá com a motivação do ódio pra acabar contigo. Mas muito bom mesmo. Comenta qual que é o seu boss que mais te frustrou. Exatamente porque quando você derrotou, ele foi lá e falou... Acabou não, fi. Acabou não, tá só começando. Comenta aí, deixa o seu like e a gente se vê no próximo react, combinado? Fechou?